Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos para mais um vídeo falando contra o sola Escritura, esta doutrina que é antibíblica, não tem respaldo na Sagrada Escritura, e vamos comentar um versículo bastante usado pelos protestantes para tentarem fundar a sola Escritura. Antes de iniciar o vídeo, então, a famosa propaganda aí sobre a editora Assunta. Adquiram aí Nosso Senhor de La Salette e Outros Fatos Extraordinários. O comentário às 15 orações de Santa Brígida, meditando a paixão de Cristo. Link na descrição. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, ative o sininho, compartilhe o vídeo com seus amigos e rezem por mim. Então eu escrevi mais um texto no vídeo agora quanto ao versículo Apocalipse, os versículos, melhor dizendo, o capítulo 22 de Apocalipse, versículos 18 e 19. Vamos então tratar dele. Está escrito o seguinte: declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Então, muitos protestantes concluem, a partir disso, que se acrescentarmos alguma doutrina à revelação de Deus, então incorreremos nas maldições descritas aqui no livro do Apocalipse. Mas será mesmo que esses versículos provam o sola Escritura? Será que defender tradição é acrescentar algo às profecias descritas neste livro, como é mencionado ali? Vamos averiguar tudo isso então. São palavras fortes, causam medo, mas uma análise provará que estes versículos estão muito longe de provar o sola Escritura. Então, o primeiro ponto, tem o texto no Medium. Eu estou fazendo uma paráfrase aqui, eu não estou lendo, estou alterando um pouco as palavras, talvez até acrescente argumentos aqui na hora, mas está aí nos comentários. Se você preferir a versão escrita, vai ser essencialmente a mesma coisa. Vai ter algumas variações, vai ter variação de jeito de falar, talvez de algum argumento que eu pensar na hora, que eu me esqueci na hora de escrever, mas vai ser um vídeo bem semelhante. É para fixar o conteúdo aí, né? É bom ter na ponta da língua isso daí em discussões, se preparar bem para essa questão do sola Escritura, porque é algo que pode trazer os protestantes para a casa de Deus. A pessoa percebe que não tem fundamento aí sua profissão, que sola Escritura não faz sentido e que o protestantismo está edificado sobre areia. Bom, então o primeiro ponto é o seguinte: o texto fala do livro do Apocalipse. Parece simples, mas é a mais pura verdade. Está escrito deste livro e neste livro. As palavras da profecia deste livro que são descritas neste livro. Então, muito mais provavelmente, a maldição diz respeito a quem mudar o livro do Apocalipse e não a Bíblia como um todo. E vamos ver que este argumento é muito mais forte do que parece. Eu mesmo o li várias vezes, tem nos manuais aí, né, em vários livros contra o sola Escritura,
E não sei, parecia à primeira vista ao menos algo um pouco forçado assim, né? Mas não podemos generalizar para toda a Bíblia. E vai ficar claro que é muito mais sólido do que parece este argumento, até porque os protestantes, para conseguirem afastar a interpretação católica da Bíblia, possuem é, um modo de interpretar muito restritivo. Então, basicamente, não podemos fazer nenhuma inferência do texto bíblico é, que isso já seriam alegorismos. Eu já vi um protestante falando isso, né, que católicos gostam de alegorismos, teopoética. Esse foi criativo, chamar a teologia católica de teopoética. Esse nesse aspecto aí tem alguma criatividade, né? Mas enfim, é aquela coisa, é mais ou menos o procedimento do cético que, para impugnar a existência de Deus, começa a negar tudo. Só que é aquela coisa, é, ele quer derrubar os outros cortando o galho da árvore, mas ele está neste mesmo galho. Então, no final das contas, ele acaba caindo também. Então, nessa intenção de restringir ao máximo aí o que podemos interpretar da Bíblia, o protestante acaba se proibindo de ler muito além do texto imediato. Então, o protestante, aí, pelo seu procedimento contra católicos, não estaria autorizado a fazer muitas inferências sobre esse trecho. E vamos ver razões muito fortes para isso, né? Mas só falando que, por uma questão de coerência, o protestante está delimitado. Por exemplo, na questão da intercessão dos santos, né, temos um raciocínio que é assim, né? É, o- os vivos podem interceder uns pelos outros, as pessoas rezam umas pelas outras na Sagrada Escritura. Aí, é, há o versículo, por exemplo, amor é forte como a morte, em Cântico dos Cânticos, só para dizer que a caridade, a comunhão dos santos, comunhão fraterna, é superior mesmo à morte, né? Que a morte não é capaz de separar do amor. E, e os protestantes não aceitam esse raciocínio aí, né? Enfim, por ter uma visão muito restritiva e vários outros. Então, ao menos no comportamento contra católicos, eles querem uma evidência imediata de artigos de fé. Bom, mas vamos aos pontos propriamente falando dessa discussão que o texto fala do Apocalipse. É dito deste livro, já foi mencionado, tu bibliu tu. Espero que meu grego não pareça tão ridículo, mas dê uma pesquisadinha aí, né? Tá no grego também, a maioria das traduções traz isso, né? Tá no singular, este livro, deste livro, enfim, né? No caso genitivo aqui. E há que se notar algumas coisas. O cânon bíblico não estava fechado até então. Esse vai ser um grande problema para fundar o solo à Escritura. O cânon bíblico só ficou fechado do ponto de vista do reconhecimento, né? É claro que os livros foram escritos muito antes, mas só ficou fechado no século IV com o Concílio de Roma, Concílio de Cartago, Concílio de Hipona. E antes disso havia muitas discussões aí quanto ao que era a Bíblia. Então, disso podemos derivar várias coisas.
Uma delas que não havia de modo muito claro essa noção de Bíblia como unidade. Então haviam livros inspirados por Deus, mas não havia uma Bíblia unificada. É, isso só Essa noção só veio séculos depois, provavelmente até mesmo depois do fechamento do cânon. Porque mesmo com o cânon fechado ainda havia a ideia de livros da Sagrada Escritura, os livros inspirados por Deus. Então quem leu este livro aí do Apocalipse, o sentido imediato, todo esse contexto aí de não ter o cânon fechado aí, faz que a sua recepção mais natural tenha sido a interpretação desses dois versículos, melhor dizendo, a recepção desses versículos foi que faziam referência ao livro do Apocalipse, não a toda a Sagrada Escritura. Que mais? Uma questão linguística na Sagrada Escritura, eu pesquisei um pouquinho, claro, pode estar errada a pesquisa aqui, mas escritura aparece sempre no plural, quando vai se falar de conjunto de livros. Eu trouxe um exemplo aí, né, o já estudado Atos capítulo 17, versículo 11 dos Bereanos, onde é dito examinando as escrituras: anakrinontes tas grafas, é o acusativo plural aqui do grego. Então, quando se trata do conjunto de escrituras, aí é no plural. E quando a palavra aparece no singular, eu peguei um exemplo aqui, João 19, 28, para que a escritura se cumprisse, tenho sede, fazendo referência ao Salmo 69, 68, que fala: na minha sede deram-me vinagre. Então, para que se cumprisse essa profecia. No grego, riná, teleuthe e grafê. Então, também no singular. Mas nesse caso em específico é porque uma escritura muito particular da Bíblia se concretizava, ou seja, o Salmo 69. Então, não se usava o singular para representar o conjunto de livros. Então, esse aspecto linguístico aí, né, a própria Sagrada Escritura geralmente não se referia a si própria no singular. Essa noção veio depois. Então, e também outro aspecto, o livro do Apocalipse vinha separado. Então, quero dizer o seguinte, né? Cada livro em específico da Bíblia era um pergaminho diferente, por exemplo, uma cópia, um volume separado. Então, isso já fazia pender muito mais a interpretação que neste livro fazia referência somente ao Apocalipse. Então, para resumir esse ponto, os 4 pontos principais quanto ao primeiro argumento: não havia cânon fechado. 2. O conjunto da Bíblia era referido por plural, geralmente nas Sagradas Escrituras. 3. O livro do Apocalipse foi lido como um livro, que eu quero destacar aqui um volume separado. Foi lido como um volume separado inicialmente, favorecendo a interpretação de que não se trata de toda a Bíblia. E 4, a noção de Bíblia como unidade não era clara na recepção do livro do Apocalipse. Claro, não quero dizer que não havia de modo algum uma noção de uma unidade da revelação ou algo do gênero, mas isso não era um sentido muito claro para as pessoas. Isso, como falei, né, falava-se mais em escrituras,
não havia essa perspectiva unitária aí. E isso essa distinção que pode parecer bastante sutil, é bastante relevante aqui na interpretação do Apocalipse 22, versículos 18 e 19. A recepção desse texto foi muito provavelmente, então, ao próprio livro, ou seja, a maldição é para quem remover ou acrescentar coisas do livro do Apocalipse em específico. 2. Agora o argumento número 2. Mesmo com a tradição, não devemos alterar o texto bíblico. Então, mesmo que concedêssemos que se trata da Sagrada Escritura, o que é bem pouco provável, como ficou claro acima, realmente é muito improvável que São João tenha pensado na Bíblia ao escrever esse trecho do Apocalipse. Mas mesmo que concedêssemos e falássemos, não, isso serve para toda a Sagrada Escritura, isso nos proibiria de acrescentar alguma tradição ao dado revelado? Nós incorreríamos em maldição por defendermos uma tradição? Na verdade, não. Mesmo que haja duas fontes da revelação, ninguém deve alterar o texto bíblico. E vou dar um exemplo para vocês de um contrato. Imaginem só que duas pessoas fechem um contrato e que, enfim, posteriormente uma pessoa uma das partes tente falsificar o contrato e tirar vantagem disso. Claro, pela natureza do contrato, do pacto, de uma aliança, até fazendo um paralelo aí com a aliança aí do Antigo e do Novo Testamento, aliança definitiva com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, claro, se você adultera esse contrato aí, você está incorrendo em fraude, num crime grave, né? Mas é o seguinte, o fato de duas pessoas fecharem contrato uma com a outra significa que não é possível que elas tenham outros contratos entre si. Então, se você fecha um contrato com uma empresa, você não pode fazer um outro posteriormente? Não, né? Isso de uma coisa não decorre a outra, não há nenhuma conexão lógica entre as duas coisas. É perfeitamente possível fechar outros contratos com a mesma empresa e até outros tipos de acordo, né? Acordos verbais, para a gente fazer uma analogia com a tradição que envolve o ensino oral também. Então, para dizer o seguinte, mesmo que o versículo trate da Sagrada Escritura como um todo, está falando só que não podemos adulterá-la e não que não podemos ter tradições, porque isso daí seria um outro contrato fechado com Deus. Também recebemos revelações por tradição de Deus, né? Então, uma coisa não contraria a outra. Nós católicos defendemos a tradição, mas somos contrários e achamos que é um grave pecado falsificar a Sagrada Escritura, né? Inclusive, levantamos muito esse ponto aí, porque muitas traduções protestantes possuem erros graves de tradução. Então, mesmo que haja uma outra fonte da revelação, é importante ter o zelo com a Sagrada Escritura, que mantenhamos sua integridade. Então, inferir o só da Escritura aí é ir além do texto. E terceiro, na melhor das hipóteses, provaria somente a suficiência material. Este ponto aqui muito pouco conhecido da parte dos protestantes,
eles partem do pressuposto de que todo católico defende a teoria das duas fontes. Não é verdade. Acho até que a opinião da suficiência material da Sagrada Escritura é a mais comum entre católicos, ao menos entre os teólogos. Mas, claro, a Igreja nunca definiu nada sobre isso. Essa opinião vem do fato que em 2000 anos de exegese católica, os teólogos forneceram fundamentos bíblicos para todos os nossos dogmas, inclusive de doutrinas próximas de definição. Então, mesmo coisas que ainda não foram definidas e podem ser definidas, mesmo quanto a elas, temos muita fundamentação bíblica, né? Então, parece que tudo pode ser encontrado de certa maneira na Sagrada Escritura, mas como suficiência material. Porque prestem bem atenção, há uma suficiência material e uma suficiência formal. Essa é a visão calvinista. Parece que alguns luteranos defenderam a suficiência material, mas não estudei muito a fundo isso daí, né? Mas daí é uma discussão mais técnica aí, né? E claro que isso daí também cria muitos problemas para ele, porque obviamente a tradição favoreceu muito mais a Igreja Católica. Mas enfim, né, para dizer o seguinte, tentar explicar a diferença entre as duas coisas, se baseia numa analogia, né, dentro da filosofia aristotélica, que ele defendia que as coisas, no geral, claro, né, das coisas criadas para nós, tudo tinha uma causa material e uma causa formal. Então, a causa material do que uma coisa é feita, bom, tem algo bastante aleatório aqui, um pente, causa material plástico, e causa formal sua forma de pente, né? Então haviam as duas causas, e em questão de texto, sistemas, doutrinas, né? Claro que é uma analogia mais abstrata aí. A matéria seria que, como posso explicar? É mais fácil explicar, na verdade, o formal aí, né? O formal seria geralmente a interpretação que vem alguém e determina a questão, define, delimita. E já o material seriam os artigos, os conceitos ali, né? Mas sem a última formalidade aí, né? Da interpretação aí, definindo, porque assim, um texto pode ser interpretado de diversos modos diferentes. O material tem essa noção de potencial, de algo que pode ser. Então, o plástico que poderia ser usado para outras coisas, para uma caneta, enfim, para uma grande diversidade de coisas, para um cabide. Estou vendo um cabide ali, né, procurando coisas no meu quarto, fazer contas do terço. Então, a matéria está em potência para várias formas. E um texto pode ser interpretado de muitos modos diferentes. Então, por isso, se diz que da matéria do texto está em potência para as interpretações. E a suficiência formal aí dos protestantes aí, de certo modo, diz que a Bíblia basta para interpretar a si mesma, ou ao menos para encerrar questões. E claro, nós católicos defendemos o bom senso, que é preciso uma tradição, um magistério para interpretar a Sagrada Escritura. Tradição e magistérios sagrados instituídos por Deus, e que possam, ao menos em alguns casos, serem infalíveis.
porque imaginem só, há um texto infalível, a matéria dele é infalível, mas a pessoa que vai interpretar não é infalível. E então, como a pessoa vai se beneficiar do texto bíblico? É preciso então que haja a devida autoridade para interpretar de modo infalível a Sagrada Escritura. Falei tudo isso para tentar explicar um pouco a suficiência material e formal. Podem ser termos bem difíceis de entender aí, né? É um pouco abstrato, vem da filosofia aristotélica. Diga-se de passagem, aí, os reformados, aí, né, os protestantes dos primeiros anos aderiam sim à filosofia aristotélica, mas só depois que eles decidiram se apartar aí, né, que aí viram o perigo aí da helenização, enfim, esse tipo de conversa aí que é mais comum nos nossos dias, né? Que hoje em dia os protestantes tendem a ser mais antifilosóficos. No início não era assim, eles aceitavam bastante Aristóteles, Platão, eles gostavam da escolástica também. Mas enfim, qual que é o argumento aqui? Expliquei o suficiência material e suficiência formal. Mesmo que nós aceitássemos que os versículos de Apocalipse 22, capítulo 22, os versículos 18 e 19, falem da Bíblia, falem que não se pode acrescentar uma tradição, que seria já uma interpretação muito exagerada. Mesmo assim, isso não seria um problema para nós católicos, que é perfeitamente possível defendermos a suficiência material da Sagrada Escritura. Eu mesmo defendo essa hipótese. É claro, tentei explicar também que não é obrigatório para o católico, a Igreja não definiu essa questão aí. Então, mesmo que o versículo esteja falando de suficiência material, de não colocar matéria que vem da tradição, mesmo assim isso não ia ser o bastante para provar o sola scriptura, porque a sola scriptura, no sentido calvinista também, que aí também tem várias divergências sobre o que é o sola scriptura, né? Mas o mais comum aí é o suficiência formal. Tem a nuda escritura, aí parece ter um ou outro de suficiência material, vai aceitar os concílios, enfim, mas é uma posição mais rara. Então, mesmo que aceitássemos o versículo no sentido de que não se pode acrescentar nada da tradição, os protestantes ainda assim têm esse obstáculo a vencer, ou seja, de que o versículo está falando da suficiência formal, de que cada um interpreta por si, que não há uma tradição e um sagrado magistério, e enfim, né? É preciso que se prove a suficiência formal. Então, para concluir, também comentando a questão do contexto desse versículo, não é o de critério de fé, não é o de solucionar controvérsias e não é o de recusar ouvir uma autoridade tendo por base a Bíblia, coisas que sugeririam a suficiência formal. Na melhor das hipóteses, se trata apenas da suficiência material. Concluímos então que mais uma vez se manifesta a fragilidade da argumentação protestante. O sola scriptura não tem base bíblica, tem a dificuldade do cânon. Nos primeiros séculos as pessoas não tinham uma noção muito clara de Bíblia, também porque era caro, de difícil acesso. Eu não mencionei uma coisa muito importante: o livro do Apocalipse teve
canonicidade contestada por séculos. Então, até o fechamento do cânon, era um livro cuja canonicidade era discutida. Então, podemos dizer que o Apocalipse é um deuterocanônico do Novo Testamento, pois foi um livro bastante controverso. E nessa questão também da formação do cânon, alguns consideraram outros livros que acabaram não entrando para o cânon, como a Carta de São Clemente aos Coríntios, o pastor de Hermas, não sei a pronúncia certa enfim, acho que as cartas de Santo Inácio também alguém já as considerou como inspiradas. Então o cânon foi bastante controvertido aí por alguns séculos antes do fechamento. E o Apocalipse foi um desses livros considerados duvidosos. Então, essa interpretação protestante aí, né? O Sola Escritura no geral, lembrei, né? Tava esquecendo já o ponto. O Sola Escritura no geral tem a dificuldade, tem várias dificuldades, né? Tem a questão do cânon, não havia uma Bíblia fechada e isso desfavorece bastante a noção de Sola Escritura. E também seus fundamentos bíblicos, como demonstramos, são bem fracos. O Sola Escritura precisa provar que é bíblico, mas até o momento, claro, né? Sabemos que o Sola Escritura é algo totalmente bíblico, uma tradição humana, um acréscimo aí ao Evangelho de Deus. Então é isto, meus caros. Até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.